Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, nós daremos início ao capítulo 6, tá? Nós iremos abordar sobre descentralização e desconcentração administrativa. Então, aqui nós vamos ver a diferença entre as duas, tá? Aqui nós vamos esclarecer alguns pontos que nós vimos, né, nas aulas anteriores sobre a questão das autarquias, né, que há uma descentralização na questão da figura das fundações públicas também. Então, a gente vai ver aqui o que seria essa descentralização, né, como é que ocorre, e essa desconcentração. Então a gente vai ver aí e vai pegar a diferença entre elas, para a gente fixar bem isso, e nós trouxemos também alguns exemplos, né, para facilitar o entendimento. Então vamos lá. Então, pessoal, na intrincada estrutura da administração pública, né, nós já estamos no sexto capítulo aí estudando sobre a administração pública, como é que ela se organiza de forma administrativa, nós encontramos aí os conceitos de descentralização e de desconcentração. Então, ambos vão representar, né, e vão ter abordagens diferentes, né, na questão da distribuição e da organização das atividades do Estado, tá? Então, qual que é o grau de importância desses conceitos? É interessante que a gente compreenda as particularidades, né, entre esses termos, porque isso vai ser de um grau de importância tamanha para a gente conseguir analisar a eficiência e eficácia da gestão pública como um todo. Além disso, né, a gente, por meio, né, dessa compreensão, a gente vai conseguir identificar os impactos dessas práticas, tanto da descentralização como da desconcentração, na prestação de serviços à sociedade. Então, qual é o grau de importância quando há uma descentralização ou uma desconcentração para o atendimento das necessidades da população? Então, nós vamos ver, né, em cima desses conceitos, o que isso traz de benefício para nós, cidadãos. Então, iniciando aí a parte com o termo descentralização. Então, pessoal, a descentralização administrativa vai ser um processo pelo qual o poder, né, e as responsabilidades dessa administração direta, vamos colocar assim, vão ser transferidas do nível central para entidades chamadas subnacionais, como estados, municípios e autarquias. Ou seja, às vezes eu tenho a figura, né, da União, e eu vou o quê? Descentralizar. Então, eu vou criar entidades ou órgãos em que eu vou passar tanto as responsabilidades como as competências, né, para essas subdivisões, beleza? Então, eles vão ter esses novos órgãos vão ter uma autonomia financeira, autonomia patrimonial, tá? Autonomia administrativa, às vezes eles vão fazer o próprio estatuto, beleza? Então, cria-se essa nova personalidade jurídica, ok? Então, vão ter autonomias. Então, pessoal, essa transferência de competências, ela tem o objetivo de promover uma maior autonomia, uma maior agilidade na tomada de decisões, ajustando as políticas públicas aos especialistas locais. Então, eu facilito a minha gestão, tá? Eu vou desburocratizar, né? Quando eu crio um órgão novo, tipo assim, ó, eu criei, você responde pelos seus atos, você tem personalidade jurídica. Então, pessoal, a descentralização, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o fortalecimento, né, da capacidade de resposta do Estado, aproximando a gestão das demandas específicas de cada região. Então, a gente subdivide para melhor atender ao povo, tá? Porque se ficasse tudo concentrado, era muita burocracia, era muita informação, então a gente divide em órgãos, tá? A gente descentraliza, cria-se personalidade jurídica, tá? A gente dá autonomia para esses novos órgãos, para eles assumirem aí a competência e a responsabilidade sobre determinado ponto, tá? Então, nós vamos colocar conselho deliberativo, pessoas competentes para atender essas tomadas de decisões em cima de pontos específicos, tá? De cada região, ok?
Visto descentralização, vamos para o outro lado, que é a desconcentração. Pessoal, desconcentração, ela vai se referir a uma distribuição interna. Então, aqui, diferentemente da descentralização, não há um surgimento de uma entidade ou surgimento de um órgão, tá? Autonomia, não tem isso, tá? Aqui vão ser uma distribuição interna de atividades e atribuições dentro de uma mesma entidade ou órgão. Então, não tem criação de personalidade jurídica. Aqui continua ainda as competências e atribuições dentro do mesmo órgão, ok? Quando chegar na parte 2, né, 6.2, do tópico 6.2, que terá os exemplos, vai ficar mais claro essa questão. Mas, de início, coloque na cabeça de vocês, a descentralização surge, novos órgãos, novas entidades. Na desconcentração, não, são apenas divisões. Nós estamos criando setores, né, internos aqui. Então, pessoal, nesse caso da desconcentração, não ocorre transferência de poder para outras esferas do governo, mas sim a delegação de responsabilidade dentro da própria estrutura organizacional. Então, tudo acontece internamente. Então, qual é o objetivo da desconcentração, então, pessoal? É muito parecido com o da descentralização. O objetivo é melhorar a gestão interna, promovendo uma maior eficiência na execução de tarefas e na tomada de decisões. Então, aqui a gente melhora a execução das atividades e da tomada de decisões. Só que no caso da descentralização, é um novo órgão que subdivide, que surge um novo órgão para ajudar nessa execução dessas tarefas e nessas tomadas de decisões. Então, eu passo a competência para lá. Aqui não, eu faço uma melhora na gestão interna para atender essas tarefas e capacitar nessas tomadas de decisões, ok? Então, o princípio, a divisão das duas é essa, tá? Então, pessoal, a diferença das duas vai ser na direção do fluxo do poder e na abrangência geográfica das mudanças organizacionais, tá? Obviamente, a descentralização ela vai ter uma abrangência geográfica maior, né? E a desconcentração, ela também pode ter, né, essa abrangência geográfica, mas ela vai ficar ali como dentro de um único órgão. Então, vai depender em quais locais que esse órgão vai estar presente, ok? Então, a descentralização, ela direciona-se para entidades autônomas em diferentes localidades, enquanto a desconcentração, ela foca na distribuição interna de funções dentro de uma mesma entidade central. Então, vamos pensar o seguinte, a União, ela tem uma determinada competência. Quando ela passa essa competência no âmbito, por exemplo, dos municípios, tá? Por exemplo, a questão da assistência social. Então, cada município vai ter o seu CRAS, tá? Ou vai ter o seu CREAS, né? Que é o Centro Especializado de Assistência Social. Então, quando eu faço essas subdivisões, eu atendo praticamente todos os municípios, certo? Então, olha para você ver o grau de abrangência, por exemplo, desses programas. Então, pessoal, é importante destacar que tanto a descentralização quanto a desconcentração, né, ambos termos estudados nessa aula, são estratégias utilizadas para o aprimoramento da eficiência e capacidade de resposta do Estado. Então, são feitos essas ações para facilitar a gestão. Então, ambas buscam aí a adaptação da administração pública para as demandas, né, dinâmicas da sociedade. Então, é para atender às dinâmicas, conferindo a flexibilidade e agilidade na gestão dos recursos e na entrega do resultado, na entrega do serviço, tá bom? Então, os benefícios da descentralização incluem uma maior participação da sociedade, né, na tomada de decisões, adequação das políticas públicas a locais específicos e também a promoção do desenvolvimento regional, já que essa descentralização tem abrangência maior, ok? Por sua vez, a desconcentração interna, ela permite uma gestão mais ágil e especializada, melhorando a eficiência, né, na implementação de políticas e na execução de serviços, ok? Então, em resumo, para a gente finalizar o tópico 6.1, enquanto a descentralização ela busca fortalecer a autonomia das entidades subnacionais, né? Ou seja, eu vou levar autonomia, eu vou levar responsabilidades, a desconcentração ela visa melhorar a gestão interna das organizações estatais. Então, eu trabalho internamente ali
para agilizar a minha tomada de decisão e as minhas respostas. Então, ambas as abordagens, né, tanto descentralização como desconcentração, representam ferramentas valiosas na busca por uma administração pública cada vez mais eficaz, cada vez mais adaptada às demandas da sociedade e capaz de promover o bem-estar coletivo, que é o, né, digamos assim, o objetivo maior da administração pública brasileira. Então, pessoal, nós vamos passar para alguns exemplos aqui que eu acredito que irá facilitar, beleza? Essa diferença. Então, que vejamos o que diz o item. Então, para ilustrar, né, as particularidades, as nuances entre descentralização e desconcentração administrativa, é relevante, é importante a gente explorar alguns exemplos práticos que vão aí evidenciar as abordagens, como elas são aplicadas aí na questão da gestão pública. Então, o primeiro caso, pessoal, é a questão do SUS, tá? O SUS é um sistema descentralizado, então aqui há uma descentralização, onde municípios, estados e União unem responsabilidades na gestão de saúde pública. Então, cada esfera de governo, então aqui, quando eu falo cada esfera de governo, é União, estados, Distrito Federal, município, tá? Possuem autonomia para planejar, implementar e fiscalizar ações de saúde em seu território. Por quê? Cada um vai ter autonomia. Porque cada região, gente, tem a sua particularidade. Então, eu não posso traçar uma estratégia única para o Brasil inteiro. A gente tem essas necessidades individuais, né, por região. Então, dessa forma, né, com essa autonomia, isso vai possibilitar uma abordagem mais adaptada às necessidades locais, permitindo, assim, a alocação de recursos de acordo com as demandas específicas de cada região. Então, pessoal, essa descentralização no SUS tem o objetivo de aproximar a administração das políticas de saúde da realidade de cada comunidade, promovendo uma gestão mais eficiente e integrada. Outro exemplo de descentralização a gente pode observar na questão da esfera da educação, tá? Onde as secretarias estaduais e municipais têm autonomia também para administrar escolas e implementar políticas educacionais. Mais uma vez, por que é interessante descentralização? Porque com autonomia, cada órgão vai ter aí essa liberdade, esse grau de liberdade para implantar políticas de acordo com o local, certo? Então é isso que fala aí, ó. A descentralização desse contexto permite que cada ente federativo vai se adaptar, né, o ensino aí às particularidades do local, considerando as diferenças culturais, socioeconômicas, bem como geográficas. Aí, no âmbito da desconcentração, aqui, pessoal, um exemplo prático é os órgãos públicos, mesmo estando sob jurisdição de uma entidade central, possuem unidades descentralizadas, tá? Então, o que acontece? Há essa desconcentração em unidades que estão descentralizadas, ok? Ou seja, criou-se uma subdivisão, por exemplo, dentro da questão do ensino nas prefeituras, nos municípios, e dentro dos municípios há uma subdivisão, outras secretarias lá dentro. Então, isso é uma desconcentração em unidades que foram descentralizadas. Considerar uma agência governamental responsável pela fiscalização ambiental, essa agência ela pode desconcentrar suas atividades estabelecendo unidades regionais que vão lidar diretamente com questões ambientais específicas em cada localidade. Cada unidade regional, embora vai ser vinculada ao órgão central, tá? Porque vai estar... quando a gente há essa vinculação, é porque ela é o quê? Desconcentrada. Tem autonomia para tomar decisões e implementar ações conforme as demandas ambientais da sua região. Então, quando eu crio uma desconcentração, eu estou tendo uma subdivisão lá dentro, mesmo de empresas que foram descentralizadas, tá? Então, essa desconcentração, lembra, é uma gestão interna, tá? Desconcentração, outro exemplo, é a questão dos bancos públicos, tá? Então, essas entidades frequentemente vão possuir diversas agências espalhadas por diferentes regiões do país. Então, isso é um típico exemplo de desconcentração, ok? Subdivisão, pertence ao mesmo órgão. Então, esses exemplos, pessoal, evidenciam como a descentralização e a desconcentração são estratégias aplicadas de forma complementar na administração pública. Então, a gente viu que enquanto a descentralização vai fortalecer entidades autônomas, a desconcentração vai buscar o quê? A melhoria da gestão interna de órgãos e entidades que estão aí centralizadas, sempre objetivando, né, a questão de se adaptar às demandas.
E para finalizar, a gente tem que a compreensão prática desses conceitos é fundamental para uma análise informada das políticas públicas e para o desenvolvimento de estratégias eficazes que atendam às demandas complexas da sociedade. Então, pessoal, para finalizar, a conjugação adequada dessas abordagens vai contribuir para uma administração pública cada vez mais ágil, mais eficiente e alinhada com as expectativas e necessidades da população. Ok? Então, eu encerro a aula. Espero vocês no capítulo 7, Controle da Administração Pública. Tá ok?